Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, eu estou no primeiro semestre do curso de Ciência da Computação e hoje eu vou explicar para vocês uma atividade passada pelo professor Jepson da disciplina de Fundamentos da Programação. A gente está aprendendo a linguagem C, onde ele inicialmente passou uma lista de exercícios para a gente praticar fazer algoritmos. Então, a gente fez 36 algoritmos no total em pseudocódigo e agora a nossa atividade foi passar o pseudocódigo para um código de verdade na linguagem de C. E eu vou explicar para vocês como eu fiz cada questão. Eu fiz no VS Code, mas também tem como fazer no Replit. Para fazer no VS Code é só configurar, tem tutoriais no YouTube. Então, a primeira questão dizia: escreva um algoritmo que armazene o valor em uma variável A e o valor 20 em uma variável B. Foi isso que a gente fez. Eu declarei a variável como um inteiro e inicializei. O A recebe 10, o B recebe 20. A seguir, utilizando apenas atribuições entre variáveis, é isso que eu estou fazendo com igual estou atribuindo, troque os seus conteúdos, fazendo com que o valor que está em A passe para B e vice-versa. Então, para fazer essa troca, eu declarei também a variável C. Então, C vai receber A e A vai receber B. Tá vendo? Já houve a troca. Agora o A trocou com B. E o B trocou com A, porque agora o B recebe C e C é A. Então, foi exatamente isso que eu fiz. E, ao final, escrever os valores que ficaram armazenados nas variáveis. Então, com o printf, eu printei o valor das variáveis, né? Depois é do tipo inteiro, né? Essa é a sintaxe. A questão 2 é de calcular a área. A imobiliária Imóveis vende apenas terrenos retangulares. Faça um algoritmo para ler as dimensões de um terreno e depois exibir a área do terreno. Então, eu declarei as três variáveis do tipo float, porque vão ser números decimais, não necessariamente tem de ser inteiros, a base, a altura e a área. E então, eu pergunto para o usuário qual o valor da largura do seu terreno em metros e coloco um scanf para que ele armazene esse valor, para que ele leia esse valor, na verdade. E depois eu pergunto qual o valor do comprimento do terreno em metros. E, novamente, eu estou lendo o valor da altura, do tipo float. E nessa variável aqui, eu estou fazendo o cálculo da área. A área recebe base vezes a altura. E depois eu estou printando, né? A área do seu terreno é a área em metros quadrados. Já a questão 3. Faça um algoritmo para calcular quantas ferraduras são necessárias para equipar todos os cavalos comprados para o Maras. Definir as variáveis, quantos cavalos tem no seu Aras, pergunto para o usuário. Estou lendo a resposta da quantidade de cavalos. Estou fazendo o cálculo, o total de ferraduras vai ser a quantidade de cavalos multiplicado por 4, pois um cavalo tem 4 patas. E o printf exibindo o resultado. Questão 4. A padaria Hot Pão vende certa quantidade de pães franceses e uma quantidade de broas a cada dia. Cada pãozinho custa 50 centavos e a broa custa 1,50. Ao final do dia, o dono quer saber quanto arrecadou com a venda dos pães e broas juntos e quanto deve guardar numa conta de poupança, 10% do total arrecadado. Você foi contratado para fazer os cálculos para o dono. Com base nestes fatos, faça um algoritmo para ler as quantidades de pães e de broas e depois calcular os dados solicitados. Então, declarei as variáveis quantidade de pães, quantidade de broas inteiros, e declarei o valor dos pães, o valor das broas, o total de vendas e o valor que ele tem que guardar na poupança, do tipo float. Primeira pergunta para o usuário, a quantidade de pães que ele vendeu. Vou ler esse valor. A quantidade de broas vendidas. Vou ler esse valor. E aqui eu inicializei valor pães, que vai receber a quantidade de pães multiplicado pelo valor que custa cada pão. Da mesma forma com as broas. E o total de venda vai ser somando os dois. E o valor da poupança vai ser 10% do total de vendas. Então, o valor arrecadado com as vendas
printei o total vendas e o valor a guardar na conta, também printei. Agora a questão 5 diz para calcular os dias de vida. Escreva um algoritmo para ler a idade de uma pessoa e exibir quantos dias de vida ela possui. Então, aqui eu estou declarando inteiros idade em anos e os dias de vida. Aí eu pergunto para o usuário qual é a sua idade em anos, leio a resposta dele e calculo, né? Dias de vida vai receber idade de anos vezes 305 dias. E estou printando, você já viu aproximadamente X dias de vida. A questão 6 diz para calcular os litros de gasolina. Então, eu estou declarando o valor do litro, o valor do pagamento e os litros colocados. E perguntar ao usuário qual é o preço do litro da gasolina. Ele vai responder, e vou ler a resposta dele em valor litro. E depois pergunto quanto você pagou pela gasolina. E vou ler novamente. E aqui eu estou calculando que os litros colocados vai ser o valor pagado dividido pelo valor que está o litro. E printo a resposta. Quantos litros foram colocados. A questão 7 é para calcular o valor da refeição. Deixa eu expandir um pouco mais. Declaro o peso do prato e o valor a pagar. Qual o peso do prato montado pelo cliente em quilos. Leio o peso do prato. Calculo o peso do prato multiplicado por R$32, que é o valor que cobra por cada quilo de refeição. E printo o valor a ser pago. Podem perceber que todas as questões nesse esquema, só mudando os cálculos. Questão 8, calcular os dias passados. Eu declarei dia, mês, os dias passados. Pergunto para o usuário dia, um mês. E os dias passados vão ser mês menos 1, multiplicado por 30, mais dia, que são os meses anteriores, vezes 30 dias, mais os dias do mês atual. A questão 9 é o valor das blusas. Então, novamente, eu pergunto a quantidade de camisas P que são vendidas, as M's e as G's, e o valor total de blusas vendidas eu estou passando aqui, né? A blusa P custa 10, M 12, G 15 e printo o total. Calcular a distância também, ó, declarei aqui os pontos que eu tenho e pergunto ao usuário para que ele me dê as coordenadas que eu preciso para calcular a distância, tá? Essa é a fórmula de distância que se estuda de geometria analítica. E aqui eu estou printando a resposta. Questão 11, para calcular o tempo sem acidentes. Então, declarei, né, os dias trabalhados, pergunta ao usuário, aqui é passado o valor, e printo o tempo de trabalho sem acidentes, que vão ser o ano, vai ser os dias trabalhados dividido por 5 dias, os meses vão ser os dias trabalhados, eu vou pegar o resto desse cálculo, dias trabalhados dividido por 305 dias, aqui eu vou pegar o resto e divido por 30, e aqui eu pego o resto, e vou pegar do resto disso, eu divido por 30 e vou pegar o resto dele, tá? É assim que se sabe os dias. Questão 12. Para ler o salário, né? Leio o salário dele. E aqui eu digo o salário inicial, o salário com aumento. Deixa eu botar na questão. Questão 12. Um aumento de 15%. E o salário final, que é com o desconto de 8% de impostos, tá? Formulazinha. A questão 13 é de separar os dígitos. Então, dígito número inteiro de até 3 dígitos. E aqui eu estou separando. A centena vai ser o número dividido por 100,
Mesmo esquema, ó, a dezena vai ser o resto dividido por 10. E aqui vai ser o resto do número dividido por 10. Calcular a área da pizza. Tô declarando aqui, né? Isso aqui, ó, é uma constante, tá? Porque nunca vai mudar. É fixo. E aqui eu pergunto qual é o raio da sua pizza. Ele me diz o raio, coloco na formulazinha, né? Que é π vezes a raiz ao quadrado. Agora, a porcentagem de votos dos eleitores. Questão 15. Tá aqui, ó. Escreva um algoritmo para ler o número total de eleitores de um município. Ok, o número de votos em branco, nulos e válidos. Calcular e escrever o percentual que cada um representa em relação ao total de eleitores. Então, aqui eu pego qual é o total de eleitores que o usuário vai me passar. Os votos válidos, votos brancos, votos nulos. E aqui eu estou fazendo o cálculo para saber quanto representa no todo. Calcular ingredientes do sanduíche. Então, aqui eu estou passando o valor do sanduíche, né, que o usuário vai passar, na verdade. E aqui eu estou fazendo o cálculo, a quantidade necessária de queijo. Vai ser o número de sanduíches vezes 2 vezes 50 dividido por 1000, tá? Que são as gramas. Converter Celsius para Fahrenheit. Aqui eu pego a temperatura em Celsius. E aqui é a fórmula para calcular, para converter Celsius para Fahrenheit. Calcular salário BL. Questão 18. Eu declaro salário hora normal, salário hora extra, horas normais e horas extras. Tá? O BL foi a abreviação que eu coloquei para bruto e líquido. Então, o salário bruto vai ser o salário de hora normal multiplicado pelas horas normais, mais o salário hora extra multiplicado pelas horas extras. E assim eu sei meu salário bruto e o meu salário líquido, que é o salário bruto multiplicado por 0,9. Agora, calcular gasto grande. Eu inicializei, né, a quantidade de frangos, né, o usuário vai passar o valor. E o gasto total para marcar os frangos é esse aqui, né, eu já passei o cálculo direto para o print para economizar linhas, que é a questão 19. Um anel com chip custa R$4 e o anel de alimento custa R$3,50. Faça o algoritmo para calcular o gasto total da granja para marcar seus frangos, tá? Aqui está multiplicado por 2, porque o frango tem 2 pernitas. Agora, calcular novelos por blusa. Aqui eu pergunto a quantidade de blusas de lãs produzidas, a quantidade total de novelos de lã utilizados e faço o cálculo. Questão 20 aqui. Com a confecção, produz X blusas de lã e para isso gasta certa quantidade de novelos. Faça um algoritmo para calcular quantos novelos de lã ela gasta por blusa. Questão 21. Calcular litros. A fábrica de refrigerante Meia Cola vende seu produto em 3 formatos: latas de 350 ml, 600 ml e 2 litros. Se um comerciante compra uma determinada quantidade de cada formato, faça um algoritmo para calcular quantos litros de refrigerante ele comprou. Então aqui eu pergunto para o usuário, né, quantas latas foram. E o total de litros de refrigerante comprados vai ser a quantidade da lata, multiplicado por 0,35, tá? Porque é 350 ml. Passei para litros.
é quantidade da garrafa M multiplicado por 0,6 e a quantidade de garrafa multiplicado por 2. E assim eu vou saber o total de litros, tá? Porque eu converti cada um para litro e estou somando eles. Fiz logo direto. Questão 22. Pedrinho tem um cofrinho com muitas moedas e deseja saber quantos reais conseguiu poupar. Faça um algoritmo para ler a quantidade de cada tipo de moeda. Tá aqui, ó, tô lendo a quantidade de cada tipo de moeda. E ainda moedas de R$ 1. Não havendo moeda de um tipo, a quantidade respectiva é 0. Então, aqui, né, tô perguntando. E o valor total economizado de reais vai ser esse aqui, tá? Eu estou convertendo a quantidade média de 5 centavos multiplicado por 0,5, 10 centavos multiplicado por 0,1, de 25 centavos multiplicado por 0,25 e por aí vai, né? E estou somando cada um, que é em real. Calcular litros refresco. Um tonel de refresco é feito com 8 partes de uma água mineral e 2 partes de suco de maracujá. Faça um algoritmo para calcular quantos litros de água e suco são necessários para se fazer X litros de refresco informados pelo usuário. Então, aqui o usuário está me informando a quantidade de litros que ele deseja. Então, para X litros de refresco, vão ser necessários litros de refresco, né? Que o usuário me passou. E aqui, para água mineral, vai ser necessário litro de refresco multiplicado por 8 dividido por 10, porque são 8 partes. E suco de maracujá, a quantidade de litros necessária vai ser litro de refresco multiplicado por 2 e dividido por 10, que são 2 partes do todo. Agora, calcular a média. Faça um algoritmo que receba 2 notas, calcule e mostre a média ponderada dessas notas, considerando peso 2 para a primeira nota e peso 2 para a segunda nota. Uma questão clássica, né? Então, pego a primeira nota, pego a segunda nota, e eu já fiz logo o cálculo direto no print, né? A média ponderada é nota 1 vezes 2, que é peso 2, mais nota 2 vezes 3, que é peso 3, dividido por 5, tá? Porque é média ponderada. Agora a questão 25. Um funcionário recebe um salário fixo mais 4% sobre comissão de vendas. Faça um algoritmo que receba o salário fixo de um funcionário e o valor de suas vendas. Calcule e mostre a comissão e o salário final do funcionário. Então, o salário fixo dele, o valor das suas vendas. Então, a sua comissão vai ser a sua comissão de vendas multiplicado por 0,4, que são os 4%. E o seu salário final vai ser o seu salário fixo mais a sua comissão de vendas, né, que é 4%. Agora, a questão 26. Faça um algoritmo que recebe o peso de uma pessoa em quilos, calcule e mostre. A. Calcule e mostre esse peso em gramas. B. O novo peso se a pessoa engordar 15% sobre o peso digitado. Tá aqui, ó. Aqui tá em gramas. É assim que se converte, tá? Se você não sabia, agora você sabe. Agora, o novo peso se a pessoa engordar 15% sobre o peso digitado. Peso de quilos multiplicado por 1,15, que é mais 15%. E aqui o novo peso se a pessoa emagrecer 20% sobre o peso digitado, então é menos, tá? Eu tenho 1, subtraio 20. Então é o meu peso multiplicado por 0,80. Agora, a questão 27. Faça um algoritmo que calcule e mostre a área de um trapézio. E aqui, com licença. Aqui ele deu a área do trapézio. Então aqui o usuário me passa a base maior, a base menor e a altura dele. E aqui eu estou realizando o cálculo.
Questão 28. Calcular a área quadrada. Faça um algoritmo que calcule e mostre a área de um quadrado. E aqui ele me deu a área do quadrado. Muita generosidade. Então, aqui eu peço para o usuário digitar o lado do quadrado. E aqui eu estou printando. A área do quadrado é lado vezes lado. Questão 29. Calcular a área do losango. Aqui eu pego a diagonal maior do losango, né? O usuário vai me passar. E o valor da diagonal menor do losango que o usuário vai me passar. E a área do losango vai ser justamente diagonal maior vezes diagonal menor. Tudo isso dividido por 2. Agora a questão 30. É de calcular os salários mínimos. Faça um algoritmo que receba o valor do salário mínimo. Ok, ó. Recebendo o valor do salário mínimo. E o valor do salário de um funcionário. Digite o valor do salário do funcionário. Calcule e mostre a quantidade de salários mínimos que ganha esse funcionário. Então, o funcionário ganha X salários mínimos, né? E esse X é o salário do funcionário dividido por salário mínimo. Agora, questão 31. Calcular a idade. Faça um algoritmo que receba o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual. Aqui. Calcule e mostre a idade dessa pessoa em anos. Então, idade em anos vai ser o ano atual menos o ano de nascimento. Por exemplo, estamos em 2024. Eu nasci em 2006. Logo, tenho 18 anos. Então, aqui eu printei a idade em anos. A idade em meses. Pego os meus anos e multiplico por 12, pois são 12 meses. Idade em dia, pego minha idade em anos e multiplico pelos 365 dias. E a minha idade em semanas, eu pego minha idade em anos, multiplico por 365 dias, que vão me dar a minha idade em dias, e divido por 7, que são as semanas. Isso vai me dar a minha idade em semanas. Agora a questão 32. João recebeu seu salário e precisa pagar 2 contas que estão atrasadas. Como as contas estão atrasadas, João terá de pagar a multa de 2% sobre cada conta. Faça um algoritmo que calcule e mostre quanto restará do salário do João. Então, pergunta o salário do João, o valor da primeira conta atrasada e da segunda conta atrasada. E o valor da multa, que é 2%. E o total de contas, lembrando que é float, pois é número flutuante, né? Tem ponto. E o total de contas vai ser a conta 1 multiplicado por 1 mais a multa. E a conta 2, que vai ser multiplicado por 1 mais a multa, tá? Que é a porcentagem. Um instante. E no final, eu printo o saldo, restante após pagar as contas, é o salário menos o total de contas. Agora, questão 33, calcular salário. Faça um algoritmo que receba o número de horas trabalhadas, aqui, o valor do salário mínimo, aqui, e o número de horas extras trabalhadas. Calcule e mostre o salário a receber, seguindo as regras a seguir. Tá bom? Então, aqui eu perguntei, né, as horas trabalhadas, o valor do salário mínimo e o número de horas extras trabalhadas. Então, letra A. A hora trabalhada vale por cento do salário mínimo, né? 1%. Então, tá aqui. O valor hora é um salário mínimo vezes 0,01. Valor hora extra vale 1,4 do salário mínimo. E o salário bruto é as horas trabalhadas vezes o valor da hora. E o salário hora extra são as horas extras vezes o valor da hora extra. E o salário a receber vai ser justamente o salário bruto mais o salário das horas extras, conforme foi ditado. Agora, a questão 34 é converter moedas.
Faça um algoritmo que receba a quantidade de dinheiro em reais que uma pessoa que vai viajar possui. Essa pessoa vai passar por vários países e precisa converter seu dinheiro em dólares, marca alemão e libra esterlina. Sabe-se que a cotação do dólar é 5,65, do marco alemão é 3,27 e da libra esterlina é 7,48. Um instante. Então, o valor em dólares vai ser o dinheiro em reais, tá? O usuário vai ter me passado o dinheiro em reais que ele tem e vai ser dividido pela cotação do dólar. Já para saber o valor em marcas alemãs que o meu usuário vai ter, eu pego o dinheiro em reais que ele me passou e divido pela a cotação do marco. O mesmo para as libras esterlinas, vou dividir pela cotação da mesma. E assim eu fiz o conversor de moedas. Agora a questão 35. Escreva um algoritmo que converta um intervalo de tempo dado em minutos. Tá, ele me deu aqui em minutos. Ele quer que converta em horas, minutos e segundos. Por exemplo, se o tempo dado for minutos, o algoritmo deve fornecer o correspondente em horas. Em horas, em minutos e em segundos. Tá bom? Então, aqui eu estou declarando horas. Vai ser o tempo em minutos dividido por 60. 1 hora, 60 minutos. É tudo por correspondência. Os minutos vão ser o meu tempo, vai ser o resto dessa divisão aqui. O resto dessa divisão vai ser os meus minutos. E a mesma lógica segue pro os segundos. Vai ser o tempo em minutos subtraído pelas horas vezes 60 mais os meus minutos multiplicado por 60, né? 60 segundos. 60 minutos. E eu estou aqui printando. Agora, a questão 36. Converter bagagem. Para viajar de avião, o perímetro da bagagem de mão não deve ultrapassar 45 polegadas. Ok? 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Eu coloquei aqui a constante e as variáveis que eu vou precisar. E o usuário está me passando a altura da bagagem, a largura da bagagem, o comprimento da bagagem, tudo em centímetros. Ok? E comprimento da bagagem em centímetros, retorne o perímetro equivalente em centímetros e em polegadas, a gente sabe. O perímetro vai ser a soma de tudo. Então, meu perímetro em centímetros vai ser 2 vezes a altura em centímetros, mais largura em centímetros, mais meu comprimento. Então, tá aqui, meu perímetro em centímetros vai ser esse aqui. E meu perímetro em polegadas vai ser meu perímetro em centímetros dividido pela polegada. E aqui no Itman, eu estou chamando todas as funções que eu declarei inicialmente, tá? No total foram 36. E ao fim eu retorno zero, né? Porque acabou. Tudo tem um fim. E aqui é o que eu incluí também no meu arquivo. E esse aí eu ia esquecendo de rodar. Vamos rodar para mostrar que tá funcionando. Aqui, olha. Valor da minha largura, 2, comprimento, 3. Aqui, ó. Eu vou rodar mais rapidamente para o vídeo não ficar tão extenso. Ó, aqui tá bugado, porque eu coloquei caracteres especiais.
E acabou, acabou. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro, que tenha dado para absorver alguma coisa. E obrigada por assistir até aqui.